Amém. Mais uma vez, salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E agora iniciaremos o nosso momento de reflexão e falaremos sobre o Jesus que nasceu. Um Jesus, um Cristo, um Deus que se fez homem. E para iniciar esta conversa na noite de hoje, eu convido a igreja a abrir comigo a Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 19 ao 21. Se o pessoal do Data Show conseguir ajudar, Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao 21. A pergunta que tentaremos responder hoje é: por que é relevante o nascimento de Jesus? Por que é relevante o nascimento de Jesus? Trarei aqui ao menos 4 razões para a relevância deste Cristo que nasceu, deste Deus que se fez homem. Diz assim o texto: pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. E assim findamos a nossa leitura. A grande pergunta que levantei no início da minha fala é: qual a relevância do nascimento de Jesus? Por que falar sobre o nascimento de Jesus? Por que falar sobre um Deus que se fez homem? E é claro, poderíamos trazer diversas respostas para essa pergunta. Bem, é necessário um Deus se fazer homem, porque a partir daí temos a certeza de que Deus nos entende, porque Ele passou pelo que passamos, porque Ele viveu o que vivemos. Isso gera proximidade. Podemos responder que é importante, e a relevância do nascimento de Jesus é porque, por meio deste nascimento, encontramos salvação, uma vez que Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e recebeu o juízo de Deus, que era devido a nós. É somente nessa relação de igualdade e de humanidade de Jesus, que o perdão dos pecados se faz possível pelo seu sacrifício. Mas o meu objetivo hoje é trazer talvez uma ótica diferente a respeito dessa relevância do nascimento de Jesus. É claro que ninguém aqui pretende iniciar ou reinventar a roda, mas talvez sair um pouco desse campo que já é tão ensinado, e é claro, é muito ensinado porque é muito relevante. Desse campo que é tão pronunciado, emitido, transmitido. A ideia é trazer um ponto que talvez tenha passado despercebido por alguns. E nessa ideia de responder o porquê é relevante ou qual é a relevância do nascimento de Jesus, eu coloco como primeira resposta que Jesus se torna relevante em seu nascimento porque Ele é a imagem de Deus. Jesus nasceu, e isso se faz relevante a nós, porque Ele nos mostra, através do seu rosto, quem Deus é. Veja, antes o homem vivia uma vida de perdição, uma vida de abandono, uma vida de falta de referências. Afinal, o que Deus é? Onde Deus está? O que Deus quer?
como eu devo me comportar ou quem sou eu? É claro que essas perguntas, elas foram sendo respondidas ao longo da Bíblia por homens de Deus, que falavam sobre Deus. Homens de Deus que recebiam a revelação pelo próprio Deus e comunicavam ao povo, e transmitiam de forma verbal aquilo que Deus desejava, aquilo que Deus pensava, aquilo que Deus era, aquilo que Deus amava. Mas quando Jesus nasce, quando ele dá o seu primeiro choro, quando ele começa a se desenvolver em conhecimento e entendimento, quando ele começa a exercer o seu ministério, nós não apenas ouvimos Deus, nós observamos Deus na terra. Nós não temos mais agora um espaço de reflexões abstratas, gnósticas, de ideais subjetivos, de reflexões filosóficas vazias. Não. Nós olhamos para as Escrituras e, olhando para as Escrituras, vemos esse Deus que caminhou. Vemos esse Deus que amou uma prostituta. Vemos esse Deus que partiu o pão com seus discípulos. Vemos esse Deus que se opôs às aberrações de seu tempo, às aberrações religiosas de seu tempo. Se podemos anunciar uma relevância do nascimento de Jesus, essa relevância é que ele revela para nós novamente a imagem de Deus. E aqui friso novamente. Por que novamente? Ora, quando nós olhamos Gênesis, observamos nos seus primeiros capítulos, a Bíblia nos relatar que disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem já era esta imagem de Deus, e por isso que enfatizei, mostra novamente, retoma e transmite novamente para o homem isso que é ser Deus, isso que é Deus. Porque no momento da criação, no momento do Éden, no Gênesis, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Para o homem conhecer a Deus, bastava ele conhecer-se. Para o homem entender Deus, ou se aproximar de Deus, bastava ele olhar para si mesmo. Mas a partir do pecado, a partir da vaidade, a partir do orgulho, o pessoal do Data Show soltou aqui beleza. Corta aí na edição de vídeo. Vamos voltar, onde é que eu estava? O homem era a imagem de Deus, e ele sendo a imagem de Deus e sendo a semelhança de Deus, para o homem conhecer a Deus, bastava o homem conhecer a si mesmo, porque ele revelava quem Deus era, porque ele transmitia junto à criação essa natureza perfeita de Deus. Mas quando a vaidade adentra a natureza humana, quando o orgulho toma conta, quando o homem deseja ser igual a Deus, e é fenomenal o texto que foi lido aqui a respeito de Jesus em Filipenses, trata muito a respeito dessa diferença de qualidades, porque Deus, sendo Deus, não se aprendeu ao fato de ser Deus, mas se fez homem, enquanto o homem, sendo a imagem de Deus, se apegou ao fato de ser imagem de Deus, e desejou ser Deus, e por isso caiu. Então Deus descendo, ele sobe, e nós tentando subir, descemos. E o que acontece é que a partir do pecado, essa imagem ela fica corrompida, ela fica distorcida, ela fica truncada, ela fica embaçada. E a partir daí, quando nós olhamos para dentro, não observamos mais, sem Jesus, a imagem de Deus. Quando nós nos conhecemos a partir daí,
passamos não mais a observar Deus, mas a observar corrupção, observar vaidade, observar inveja, e todas essas degenerações que vemos da natureza humana. Mas Jesus, Ele vem, e vem em perfeição, e se faz novamente para nós a imagem de Deus. Vocês não têm mais um referencial, vocês não podem mais olhar para a sua natureza, então olhem para Cristo, olhem para Jesus, porque Ele é a imagem perfeita de Deus. Observe o que o próprio Cristo disse a seu respeito em João, no capítulo 14, versículo 9 e 10, se você puder abrir a sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 9 e 10, e disse-lhes, Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E aqui Jesus está respondendo uma indagação de Filipe a respeito desse desejo, dessa vontade deles verem Deus, deles observarem Deus. E Jesus dá uma resposta maravilhosa. Ei, Filipe, você não está me vendo? Você não tem ouvido o que eu estou falando? Você não tem visto o que eu estou fazendo? Olhe para mim, porque eu sou a imagem perfeita de Deus. E agora, mais uma vez, vocês têm um referencial de quem Deus é. Querem conhecer a Deus? Querem ver a Deus em plenitude? Olhem para Cristo que nasceu. Olhem para o Deus que fez homem, que se fez homem e caminhou na terra. Olhem para o Deus que morreu na cruz e ressuscitou por amor à humanidade. Então conheceremos a Deus, porque Jesus é a imagem perfeita de Deus. Se isso é verdade a respeito de Jesus, em relação a Deus, também se faz verdade no momento em que entendemos que Jesus é a imagem de um homem perfeito. Ora, o homem era a imagem e semelhança de Deus, e pecou. E então Jesus vem, e se faz a imagem perfeita de Deus, para os homens, caídos, sem referencial. O que Jesus veio, no final das contas, mostrar, era como era o homem no Éden, ou como deveria ser o homem, pensado e idealizado por Deus. Se Jesus é a imagem de Deus, Jesus também é a imagem do homem perfeito. Se Jesus é a semelhança do Deus invisível, Ele também é a transparência e a manifestação da perfeição do homem a qual Deus criou. Observe o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. A transgressão de um só homem, Adão, fez com que a morte dominasse toda a natureza humana. Mas todos os que receberam a maravilhosa graça e a justificação de Deus terão agora o domínio da vida através do ato também de um só, Jesus Cristo. Se em Adão o pecado adentra o mundo, se no homem Adão o pecado tomou conta da natureza, é no homem Jesus, é na parte humana de Jesus que há a reconciliação de Deus com sua criatura. Se o pecado adentrou por este homem que caiu, o pecado sai da nossa natureza a partir desse homem que se manteve em perfeição e que se manteve sendo a imagem e semelhança de Deus. E aí soluciona-se as nossas crises, quando nos perguntamos, o que devemos fazer? Quando as situações complicadas se apresentam a nós no dia a dia, e nos exigem uma resposta. Como agir? Que decisão tomar? O que fazer? Quer ser perfeito? Olhe para Jesus. Ele foi um homem perfeito. E coloque Jesus e essa natureza de Cristo em você. E reflita o que Jesus faria. O que eu, que compartilho essa natureza com Jesus, devo fazer.
Porque se Jesus é a imagem perfeita de Deus, Jesus também é a imagem de um homem perfeito. Observe, agora caminhamos para um outro ponto. Nos direcionamos a uma outra realidade, porque agora não estamos mais falando simplesmente de Jesus, mas como Jesus pode se relacionar conosco. Sim, ele é a imagem de Deus, sim, ele é a imagem perfeita do homem, ou a imagem de um homem perfeito, melhor colocando, mas como isso se relaciona comigo? Como isso afeta a minha vida? E o ponto 3, para responder essa relevância do nascimento de Jesus, eu coloco como nos tornamos a imagem de Jesus, na medida em que morremos com Ele. Porque Jesus não é apenas um ideal, não é apenas uma utopia, não é apenas um algo distante e inacessível. Não. Ele é a analogia perfeita da criação ao seu Deus. Ele é aquilo na natureza criada que aponta perfeitamente para Deus. E quando olhamos para Ele, não vemos erro, vemos transparência naquilo que Deus revela. E isso não se torna um algo distante, não é uma idealização, não é uma fantasia, não é um mito. Não, é um algo concreto, que torna possível a mim refletir também esta imagem. E como possível se torna refletir esta imagem que Jesus transparece? Através da morte. Veja o que Paulo vai nos dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, pois a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Ele estabeleceu uma dualidade, a vida é encontrada na morte, e a morte é caminho de vida. A imagem de Jesus nos mostra que o significado da existência e a proximidade com Deus nos leva a um caminho de mortificação. Mortificação do que desejamos, mortificação do que queremos, mortificação da natureza de pecado que em nós habita. Para que então possamos dar espaço, possamos dar abertura para o Espírito Santo de Deus invadir a nossa natureza e fazer em nós habitar o Cristo glorificado. E dizer o que Paulo disse: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Jesus, ele é relevante, e o seu nascimento tem relevante porque ele é a imagem de Deus. O seu nascimento é relevante porque ele é a imagem do homem perfeito. O seu nascimento é relevante porque em seu nascimento e por meio de sua morte, de nossa morte, nos tornamos também a imagem de Deus. Mas é importante também salientar que esta natureza de Deus gera em nós uma necessidade de apresentarmos obras de perfeição. O nascimento de Deus, o nascimento de Jesus, nos mostra Deus, nos mostra a perfeição humana, nos direciona a um caminho de proximidade a essa natureza, mas exige de nós também uma responsabilidade, porque essa natureza, ela é necessariamente transmitida por obras. Observe o que Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A maravilha do nascimento de Jesus e da vida de Jesus é gerar uma natureza em nós a partir dessa imagem perfeita que passa a existir em nós, a ponto de Paulo ter a ousadia de dizer e poder dizer: tal como Cristo é a imagem de Deus, tal como Cristo é a imagem do homem perfeito, eu, por meio da morte que também recebi em meu batismo junto com Cristo, me torno a imagem de Deus. Me torno novamente a semelhança de Deus. Me torno novamente, tal como no Éden, tal como fomos idealizados por Deus, me torno um homem
perfeito, uma mulher perfeita, por meio desse nascimento, por meio desse ato de amor de Deus por nós. Isso gera em nós uma obrigação. É claro que as obras não têm capacidade de gerar em nós uma natureza. Mas também é certo que as obras transparecem aquilo que somos. Observe, eu posso tentar me comportar como uma pedra, agir como uma pedra, me posicionar como uma pedra, me pintar de pedra, mas não serei pedra. Mas pense numa pedra. A pedra poderá fazer tudo, mas continuará tendo formato de pedra, tamanho de pedra, dimensão de pedra e natureza de pedra. Ou seja, aquilo que ela apresenta para o mundo transparece necessariamente quem ela é. Ela não pode fugir de sua natureza. Os acidentes, o tamanho, o formato, sempre apontarão para ela como pedra e nunca como água. O que eu estou querendo dizer? Hoje em dia muito é dito que o que importa é a natureza. De fato é a natureza, mas a natureza sempre se apresentará pelos acidentes. A natureza sempre se apresentará pelaquilo que ela de fato transparece. Um cristão nunca terá um comportamento de um ímpio. O ímpio talvez tente se comportar como cristão, mas a sua natureza continuará sendo uma natureza de ímpio. Contudo, um cristão nunca poderá ter um comportamento de um ímpio. Necessariamente terá um comportamento que condiz com sua natureza. E o texto bíblico é claro quando vai dizer o seguinte: da mesma fonte não pode sair o quê? Água doce e água salgada. Não há como. Porque aquilo que transparecemos corresponde àquilo que somos. Podemos tentar fantasiar aqui na frente, mas a natureza sempre irá se sobrepor a esta realidade. Ou seja, é importante termos fé, claro, é o fundamento de tudo. É importante estarmos em comunhão com os santos, sim, mas é importante também atentarmos para as nossas obras. Porque Paulo aponta para a semelhança de comportamento, e não simplesmente para uma ideia abstrata de fé de alguém que levantou a mão e aceitou a Jesus. A natureza idêntica de Paulo com Jesus se revela por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele praticava. O nascimento de Jesus é relevante para nós, porque Jesus se fez novamente, se fez para nós uma nova forma de acessar essa imagem de Deus, e a única que temos. Jesus e o seu nascimento são relevantes para nós, porque ele é a imagem de um homem perfeito. Jesus e seu nascimento são relevantes para nós, porque através dele e da nossa morte, podemos acessar também esta imagem que Deus é, e sermos a sua imagem semelhante novamente. E por fim, a natureza de Deus se apresenta necessariamente no mundo por meio de obras, e isso precisa ser dito, e os nossos corações precisam caminhar novamente com temor e tremor, tal como Paulo nos alertava já em suas cartas. Que Deus abençoe os nossos corações. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, pelo seu nascimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor se fez homem, habitou entre nós, nos ensinou quem Deus é, nos ensinou o que devemos ser e o que somos, nos permitiu compartilharmos da natureza de Deus por meio do seu sacrifício e a semelhança disso do nosso batismo. E também nos orientou e nos apontou a necessidade de transparecermos a imagem de Deus neste mundo caído. Que o teu Santo Espírito atue em nossas consciências, fertilizando o solo de nossas mentes, para que essa realidade floresça cada dia mais,
e possamos nos apresentar como servos que não têm o que ser reprovados e que transmitem a imagem de Deus em perfeição. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém.